Estamos aqui mais uma noite reunidos para estudar o livro de Santa Teresa d'Ávila, o livro chamado Castelo Interior. Esse livro que é um livro onde Santa Teresa ela identificou, né, na sua vida espiritual e na vida espiritual das suas dirigidas espirituais, das monjas que competiam a ela foi identificando um caminho que era comum a muitas monjas, né? Como que um passo a passo, coisas que iam acontecendo na vida espiritual das monjas e que se repetiam. Então, como isso ia se repetindo, né, o diretor espiritual dela pediu que ela escrevesse sobre este caminho, né, o caminho espiritual dela. Então ela começou a escrever, e no começo, né, quando ela foi começar a escrever, ela pediu, né, a Deus que ajudasse ela a escrever, e ela como que recebeu uma imagem de um castelo com 7 moradas, onde cada morada era responsável por como se fosse uma camada do castelo. Então, era um castelo de 7 moradas, onde a pessoa entra no castelo pela porta, que é a oração reflexiva, e ele entra na primeira morada. Uma vez que ele está na primeira morada, ele, né, passa ali por etapas das primeiras moradas e passa para a segunda, depois passa para a terceira e quarta, e no centro do castelo, onde Santa Teresa chama de sétimas moradas, ali está o salão principal desse castelo, aonde habita o rei. E quem é este rei? Este rei nada mais é do que Deus. Deus habita na nossa alma, né. Santa Teresa, ela compara esse castelo com a nossa alma, e então ela compara como que faz um paralelo entre o céu e a nossa alma, como se nossa alma fosse o próprio céu, né. Então, Deus habita no mais íntimo da nossa alma, e esta é a dinâmica que Santa Teresa, inspirada por Deus, cria para né, nos explicar. Na verdade, ela estava explicando para as monjas dela. Ela escreveu esse livro para as monjas dela, de que ela era responsável. Mas, né, esse livro se popularizou, né, chegou às nossas mãos, e hoje nós temos nada mais, nada menos do que Santa Teresa como nossa diretora espiritual, né? Como o senhor César diz nos vídeos dele, né? A gente como que pega na mão de Santa Teresa, né? E Santa Teresa vai nos levando e vai mostrando: olha, tá vendo ali naquele canto? Aquilo ali é perigoso, cuidado, não se aproxime. Olha, quer andar bem nesse caminho e progredir rápido? Vá por aqui. Então, Santa Teresa, né, de uma forma ou de outra, ela é, né, a nossa diretora espiritual, vamos assim dizer. Então vamos iniciar todos os dias, nós começamos, né, ou toda segunda-feira, nós começamos a nossa reunião com uma oração íntima, né, uma oração reflexiva, assim como ela foi aconselhada por Santa Teresa d'Ávila, e essa oração reflexiva é a porta do castelo. Para você entrar neste castelo, você tem que estar fazendo essa oração reflexiva. E não pode parar nunca mais. Esta é a regra, né? É uma regra de amor, né? Uma regra que quem, na verdade, nos deixou essa regra foi o próprio Cristo. Ele ensinou a Santa Teresa, ensinou os seus santos antes de Santa Teresa. E, né, graças à inspiração divina, esse passo a passo chegou nas nossas mãos, e hoje, graças a Deus, nós temos acesso, né, a esse método de santidade, esse método de entrar no céu sem considerar o purgatório, né, no sentido de vamos todos nos unirmos, pegarmos nas mãos uns dos outros e principalmente todos nós nas mãos de Deus e tentar pular o purgatório, entrar direto no céu. Isso é a santidade, né? É essa união com Deus.
Então vamos lá. Esse tipo de oração que a gente vai fazer aqui agora é uma oração reflexiva, onde nós somos convidados a fazer todos os dias, né? Ao longo do nosso dia também. E é uma oração onde a gente fala com Deus, prestando atenção no que a gente está falando, né? Tendo em mente com quem a gente está falando e a nossa miséria, a nossa pequenez de criaturas, né? Que se dirige ao Criador. Então vamos lá, vamos iniciar então nossa oração. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Hoje eu gostaria, meu Deus, de lhe agradecer pela oportunidade de estar aqui diante de tantos contratempos na minha vida, alguns contratempos antes de chegar aqui hoje. Eu te agradeço pela oportunidade de estar aqui, de dirigir este estudo da tua santa, querida Santa Teresa d'Ávila. Muito obrigado, meu Senhor Deus. Gostaria de te suplicar, Pai Santo, que o Senhor, pela paixão do teu Filho Jesus, pelas lágrimas de Nossa Senhora, o Senhor mande sobre mim, sobre cada um de nós que estamos aqui neste momento ao vivo e sobre todos aqueles que assistirão um dia a esta gravação, né, no YouTube ou em qualquer outra rede social, o teu Santo Espírito. Por favor, Deus Santo, mande sobre nós o teu Santo Espírito. Mande sobre nós, eu te suplico, o teu Santo Espírito tão necessário a nós. Enchei-nos, Deus Santo, com este mesmo Espírito. Quero te suplicar que o Senhor aumente a minha fé e a fé de cada um daqueles que estão aqui hoje. Por favor, Pai Santo, enchei-nos com teu Santo Espírito, guiai esta reunião de hoje segundo a tua vontade. Desde já, Pai Santo, eu lhe agradeço por tudo que vier a acontecer aqui hoje. Te agradeço por o Senhor ter em tuas mãos esta reunião nossa aqui hoje. Agradeço pelo dom da vida de todos que estão aqui. Muito obrigado, Pai Santo. Instrui-nos, ditai a direção que devemos seguir segundo o teu querer. Não faz sentido nenhum, Pai Santo, nós cumprirmos, nós fazermos as nossas vontades, se elas não são as tuas. O Senhor nos deu a vida, Pai Santo, e eu quero neste momento lhe devolver essa vida que o Senhor me deu. Eu quero dar-lhe de volta esta vida, para que o Senhor se disponha de mim, se disponha da minha família, se disponha do meu querer, da minha liberdade, e faça o que o Senhor quiser dela. Eu te suplico as graças, a ajuda necessária para que eu seja como um barro mole, um barro nas mãos do oleiro, um barro em tuas mãos, para que eu possa ser moldado segundo o teu querer. Amém. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Então vamos continuar, pessoal, lendo aqui no número 8. A gente já está acabando esse capítulo. Hoje provavelmente a gente deve acabar um pouquinho mais cedo e já deixa aberto para as perguntas, tá bom? Somente lembrando a todos que a próxima semana será uma reunião com o senhor César, do Movimento da Transfiguração. Será um momento, né, uma reunião de perguntas e respostas. O senhor César, eu convidei ele para estar aqui com a gente, para responder, né, nossas dúvidas. Creio que, pelo menos eu tenho muitas dúvidas, né? Se vocês tiverem dúvidas, né, enviem no nosso grupo ou aqui para mim, tá bom?
Envie para a gente, fazendo favor. Tenho andado às vezes bem apertada por causa dessa barafunda das distrações. Haverá pouco mais de 4 anos que vinha a compreender por experiência que o pensamento, ou, para me dar melhor a entender, a imaginação, não é a mesma coisa que o intelecto. Consultei um teólogo que me confirmou essa verdade, o que me causou não pequena satisfação. É que ela está falando, né, que ela ficou muito feliz ao confirmar com um teólogo, né, que o pensamento ou a imaginação é diferente do intelecto. A, a inteligência é uma das faculdades da alma. E ela vai mostrar aqui que uma coisa são as faculdades da alma. Por exemplo, a inteligência. A inteligência nas quartas moradas, ela se une a Deus. Porém, os pensamentos, a imaginação ainda não está unida a Deus. Então, igual o Sr. César explica, tá aqui, né, as faculdades da alma, por exemplo, aqui está a inteligência, né, dominando as vontades. Então, eu pela inteligência falo, isso é ruim, né, e eu não faço. Por quê? Porque a minha inteligência está dominando as vontades. Minha vontade quer ir para lá, mas minha inteligência está segurando ela e fala assim, não, lá não. Agora, nas quartas moradas acontece isso aqui. A inteligência se une a Deus, porém agora, né, os pensamentos aqui, né, ficaram como que soltos, ficaram sem domínio. Então aqui ele começa a gritar, a espernear e aqui faz a bagunça que ele quiser agora. Por quê? Porque já não tem inteligência aqui próximo para segurar. É que sendo o intelecto uma das faculdades da alma, causava-me pesar vê-lo tão avoado. A imaginação, pelo contrário, geralmente voa tão depressa, é tão instável, que só Deus pode deter fixando-a na oração, a ponto de parecer que, de certo modo, a alma está desatada do corpo. Eu verificava que as faculdades interiores se mantinham aplicadas em Deus e recolhidas nele. De outra parte, via a imaginação agitada por distrações infinitas. Ficava zonza. Então é isso, pessoal. Às vezes ela estava lá na oração, ela via, né, que a inteligência dela, que as faculdades da alma estavam todas aplicadas, né, em Deus. Estava bem próximas lá das sétimas moradas, vamos assim dizer, enquanto a cabeça dela, a imaginação dela, assim, estava lá de fora do castelo, brigando com as savandirras lá, e ela diz, vai explicar o quê? Que muita dor, né, muito sofrimento na oração é causado por a gente não entender isso. Por quê? Se você chega na oração, você está lá nas suas quartas moradas, você chega na oração, de repente você está bem ali, unido a Deus ali, mas sua cabeça ela não para de voar. Você consegue perceber, você acha até estranho, você, mas parece que eu estou bem recolhido em Deus, mas eu não paro de pensar em mil outras coisas, no problema do trabalho e no. É, né, você está totalmente avoado, isso não é problema. Só toma um cuidado, pessoal, porque isso aqui é uma característica de quarta morada. Se você vai falar assim, ah, eu também fico muito voado na oração, às vezes você está precisando é apagar as luzes do mundo, às vezes, vamos supor, se você começou essa caminhada agora, às vezes você está no começo. Então você está precisando é outras ferramentas, né, para acalmar ali a sua cabeça, né. No começo, a gente chega cheio de bagunça, né, cheio de agitação e é notícia o dia inteiro e arrasta para cima e para o lado e sei lá o quê. Então você chega acelerado ali na oração, sua cabeça já, assim, absorveu tanta coisa durante o dia, você chega ali, é claro que você vai ficar voado. E o problema não é: "Ah não, estou tranquilo, porque era assim mesmo, o Diego explicou que era assim". Não, mas eu estou explicando aqui as quartas moradas. Então, ó, se você alcança as quartas moradas e isso acontece com você, fiquem tranquilos, não percam a paz. É isso que o demônio quer. O demônio quer que você perca a paz, que você se desespere.
Então, você vai perceber que você está unido, você percebe que o seu intelecto, que a sua inteligência, que você está bem ali unido a Deus, apesar que os seus pensamentos não estão. E não tem problema, você ignora isso. Ai, mas meu pensamento está lá de fora do castelo, cara. Não, eu pensei uma coisa ruim aqui agora. Isso. Não se preocupe, não perca a paz por causa disso. O demônio sabe o que ele quer? E é fácil acontecer isso, que você se afaste da oração, né? Pode acontecer de pessoas chegarem aqui e se afastarem da oração, porque elas não entendem o que está acontecendo com elas. De repente, elas chegam ali e ela tinha domínio de tanta coisa, né, ali naquela época. De repente, ela perdeu o domínio disso tudo. Igual o Sociedade fala, dá a impressão que a pessoa piorou. Mas não é que ela piorou, né? É que ela realmente, ela meio que perdeu o domínio dos pensamentos dela. Então, não se preocupem, fiquem calmos, né? Isso faz parte, né, do processo. Ó Senhor, levai em conta o muito que se padece nesse caminho da oração por falta de instrução. O mal está em supor que tudo consiste em pensar só em vós. Não consultamos pessoas doutas, nem nos lembramos que haja necessidade de consultar alguém. O resultado é passarmos terríveis trabalhos por não nos entendermos a nós mesmos. Chegamos a considerar grande culpa o que longe de ser, o que longe de ser mal é até bom. Daqui procedem as aflições de muita gente que trata de oração, ao menos daqueles que são pouco instruídos. Deixam-se de sofrimentos interiores, tornam-se melancólicos e acabam perdendo a saúde, até abandonando a oração, por não saberem que há um mundo interior dentro de nós. Está aqui lá, ó, o Senhor. Ó Senhor, levai em conta o muito que se padece nesse caminho na oração por falta de instrução. Então, foi o que eu falei aqui agora. Porque a pessoa não sabe que isso é parte, né, do processo, né, da caminhada da vida espiritual, às vezes ela se desespera. Aí fala, o mal está em supor que tudo consiste em só pensar em vós. Então, isso aqui, pessoal, é importante. Às vezes você vai perder a paz porque você não consegue ficar só pensando em Deus. Ela está falando, o mal está em supor que tudo consiste em só pensar em vós. A coisa não está em só pensar em Deus, viu, pessoal? Não é isso. Um santo, ele não fica só pensando em Deus. Um grande santo, ele não fica só pensando em Deus. Ele está, assim, todo unido a Deus e todo inclinado para fazer a vontade de Deus. Mas não quer dizer que ele fica, pensa em Deus, pensa em Deus. Eu vou falar, eu vou deixar aqui em aberto. Eu não vou falar isso com certeza. Por quê? Porque eu sei que os pensamentos, eles não estão unidos a Deus. Pode ser, sim, que lá nas últimas moradas os pensamentos também venham para Deus. E a pessoa pensa em Deus o dia inteiro. Eu não sei, a gente não está estudando lá ainda, então para falar, eu não acho que seja isso. Uma pessoa que pensa em Deus, né, 24 horas por dia. Mas ela está dizendo aqui, ó, o mal está em supor que tudo consiste em só pensar em vós. Não é isso. Não se preocupem se você não passa, né, a sua oração inteira pensando em Deus. Não preocupe com isso. Não perca a paz por causa disso. Aí está falando que ó, não consultamos pessoas doutas, nem nos lembramos de que haja necessidade de consultar alguém. Então, às vezes, a pessoa está ali naquela aflição, ela esquece que ela pode consultar alguém, né, que às vezes já tem experiência nisso e que vai explicar ela e vai falar isso que a gente está falando aqui hoje, o que Santa Teresa está nos falando aqui hoje, né? Então, às vezes, ela vai passar ali um perrengue danado, né, e esquecendo de que ela, né, ela pode consultar alguém, mas às vezes a pessoa nem tem essa oportunidade também, às vezes não conhece alguém, né, para consultar. Tem esse ponto também. É bom a gente ter disponível um estudo desse na internet, né? E às vezes essa coisa que a pessoa ia padecer tanto ali vai cair nas mãos de uma pessoa que vai deixar de padecer tudo aquilo que Santa Teresa deve ter padecido muito por isso aí.
Deve ter sofrido muito com isso, sem saber o que estava acontecendo com ela mesma, né. E a gente, às vezes, vai pular esse sofrimento, porque ela que sofreu deixou escrito pra gente que a gente, né, o caminho, mostrando o caminho. Assim, como não podemos deter o movimento do céu, impedindo que ande depressa, com incrível velocidade, tampouco podemos deter nosso pensamento. Se confundimos todas as faculdades da alma com o pensamento ou imaginação, parece que estamos perdidos, empregando mau tempo na presença de Deus. E muitas vezes, pelo contrário, a alma está muito unida a Ele, nas moradas mais elevadas, vizinhas da, vizinhas da sua, enquanto a imaginação vagueia pelos arrabaldes do castelo, padecendo e lutando contra 1000 animais ferozes e venenosos, e merecendo com este e merecendo com este padecer. Fique, pois, assentado. A maior parte de todos esses sofrimentos e inquietações provém de não nos entendermos a nós mesmos. Não nos devem perturbar, nem há motivo para deixarmos a oração, que é o que pretende o demônio. Então, vou voltar ali em cima, pessoal. Aí tá falando, ó, como não devemos, perdão. Assim como não podemos deter o movimento do céu, impedindo que ande depressa, com incrível velocidade, tampouco podemos deter nosso pensamento. Então, pronto. Não conseguimos deter o nosso pensamento. Se confundimos todas as faculdades da alma com o pensamento ou imaginação, parece que estamos perdidos, empregando mau tempo na presença de Deus. Então, é bom que esteja claro para a gente o que é esses pensamentos e o que é as faculdades da alma, né? A inteligência, por exemplo. Às vezes, a pessoa está padecendo com uma dor de cabeça, uma dor em outro lugar. Por incrível que pareça, a pessoa ela não tem problema para rezar. Ela não tem problema, por quê? A pessoa lá na quarta morada, independente do que está acontecendo aqui externamente, ela consegue, a inteligência dela está unida a Deus. Ela consegue usar a inteligência dela para começar a elaborar, né, como que raciocínios. Deus é amor, Ele é misericordioso, a misericórdia dele, né, se estende de geração em geração. Ele começa a usar a inteligência para iniciar esse movimento. E o que está acontecendo externamente não atrapalha, né? Inclusive, os pensamentos, né, não atrapalham essa união. E muitas vezes, pelo contrário, a alma está muito unida a ele. Então é o que eu tinha comentado, né? Nesse momento, a alma está bem unida a ele, né, ali próximo ali, né, das sétimas moradas, vamos assim dizer, enquanto, né, os pensamentos estão e a imaginação está lá de fora, padecendo. Então eu acho que é isso, pessoal, né? A pessoa que, se ela não entender isso, ela vai sofrer muito, ela corre o risco até de deixar a oração, que é o que pretende o demônio. Então, somente fiquem ligados, fiquem espertos, né, para se você alcançar as quartas moradas, quando alcançar, né, não dê ideia, ignore, né, esses pensamentos. O César dá até o exemplo no vídeo dele, né? Às vezes tá lá, eu quero matar alguém. Não interessa. Mas eu quero. Não interessa. Não ignore, né, todos esses sentimentos, essa inquietação, ignore, né? Você vai ver que internamente você está bem unido a Deus ali, bem recolhido. Enquanto escrevo, vou analisando o que se passa na minha cabeça. Como disse no princípio, trata-se de um grande ruído que me torna quase impossível escrever isso que me mandaram. Tenho a impressão de ter na cabeça rios caudalosos cujas águas se despenham. Ouço bandos de passarinhos e também silvos, não com os ouvidos corporais, senão no alto da cabeça, onde, segundo dizem, reside a parte superior da alma. Pensei ser assim durante muito tempo, por me parecer
que todo grande movimento do espírito subia para o alto com velocidade. Não é, porém, oportuno tratar aqui da causa disso. Praz a Deus, eu me lembre de fazê-lo nas moradas seguintes. Não duvido muito de que o Senhor tenha querido dar-me essa sensação na cabeça para melhor me explicar. De fato, não, eu passei direto. De fato, toda essa barafunda que me estorva a oração, não, perdão. De fato, toda essa barafunda não me estorva a oração, nem me impede de escrever, porque a alma está muito engolfada na divina quietação, amor, desejos e claro conhecimento. Ela está comentando aí, né, que a cabeça dela ela ficou doente durante muito tempo, né, e ela estava com doenças, né, a doença dela estava pesada no corpo dela, e ela escrevendo, e ela falando aí, ó, de fato, tudo isso estava acontecendo com ela, não me estorva a oração, nem me impede de escrever. Vamos supor, você está morrendo, dor de cabeça, dor no corpo, não sei lá o quê, você vai lá, vai escrever, isso não vai te atrapalhar. Você está recolhido em Deus. Deus vai te... A voz dele está, vamos assim dizer, está clara, né, a voz do Espírito dentro de você e você está escrevendo. Isso não vai atrapalhar, apesar que não vai parar de doer, né? Vai ficar doendo do mesmo jeito. Cabeça doendo não vai parar de doer. Você escrever, você vai escrever pela doendo. Mas se a parte superior da alma está no alto da cabeça, por que não se perturba? Isso não sei. Mas sei que é verdade o que digo. Sofre-se quando a oração não é de suspensão da parte sensitiva. Havendo, porém, suspensão, enquanto dura, nenhum mal se sente. O pior de tudo seria deixar a oração por causa desses impedimentos. Não nos perturbem os pensamentos e imaginações, nem façamos nem façamos caso deles. Se vierem do demônio, desaparecerão só com essa nossa atitude. E se procedem, como procedem, da miséria herdada, como muitas outras, em consequência do pecado de Adão, o remédio é ter paciência e sofrer por amor de Deus. Do mesmo modo, somos constrangidas a comer e dormir, sem o poder excusar, o que não é pequeno sofrimento. Então tá falando aí, ó, o pior de tudo seria deixar a oração por causa desses impedimentos, né? Tá impedido de, não consegue meditar, tá ali naquela bagunça, né? Não deixe a oração por causa disso. Não nos perturbem nos pensamentos, as imaginações, nem façamos caso deles. É o que eu falei, ignore, né? Tá acontecendo? Ignore. Se for do demônio, se é algo do demônio, se você está ignorando, isso já vai desaparecer automaticamente. O demônio não fica ali. Quando você ignora ele para com as suas investidas. E tá falando, ó, e se isso procede, né, se isso está procedendo ali do seu pecado original, sofra com paciência, né? Tá falando, tá ruim, tá doendo, tá sofrendo, assim mesmo, sofra com paciência, né? Sofra por amor a Deus. Ele tá falando aqui, a gente não é obrigado a ter que comer, a ter que dormir. Seria muito melhor se a gente não fosse obrigado a comer, não fosse obrigado a dormir, né, não tivesse que parar nosso dia. Às vezes a gente está com pressa, agora tem que ficar dormindo 8 horas aqui. Hoje a gente gosta, porque é necessário, né? Então Deus colocou assim como um descanso necessário e a gente acaba gostando disso. Mas se a gente pudesse não precisar de dormir, a gente não julgaria que é melhor. Mas a gente ainda assim não é obrigado e tem que dormir, tem que comer e tem que... Então vamos, né, oferecer, sofrer por amor a Deus. Reconheçamos nossa miséria e suspiremos pelo lugar onde ninguém nos despreze. Recordo-me às vezes dessas palavras da esposa dos cantares. Verdadeiramente, neste desterro, não acho ocasião em que seja mais justo repeti-las.
Todos os desprezos e sofrimentos que podem surgir na vida não têm comparação, ao meu ver, com essas batalhas interiores. Então ela está falando aí que essas batalhas interiores são mais doloridas, é um sofrimento maior do que todo desprezo, né, e qualquer sofrimento que possa surgir na vida. Ou seja, realmente é algo penoso nessas batalhas. Seja qual for o desassossego e a guerra, tudo se aguenta quando, no interior, onde vivemos, existe a paz. O que é muito penoso e quase insuportável é quando, tendo o Senhor de sua parte, nos preparado o descanso, esbarramos nos estorvos existentes em nós mesmos. Por isso, levai-nos, Senhor, para onde não sejamos desprezadas por essas misérias, para parecerem, às vezes, escarnecer da alma. Neste mundo, o Senhor livra a alma desse tormento. Só quando a introduz na última das moradas, como adiante diremos, se Deus for servido, talvez nem a todos essas misérias acometam e aflijam tanto, como durante muitos anos aconteceu comigo, por ser tão ruim. Parecia-me que queria vingar-me de mim mesmo. Como tal luta foi muito penosa para mim, penso que poderá ser também para vós. Por isso, o repito a cada passo, na esperança de dar a entender como é coisa inevitável e que, por conseguinte, não vos deve inquietar nem afligir. Deixemos andar a taramela do moinho e continuemos a moer nossa farinha, não deixando de usar o intelecto e a vontade. Então é isso. Ela está explicando aqui que isso vai ser inevitável. Ela está explicando, olha, as pessoas entraram nas 4 moradas e isso vai acontecer com elas. É inevitável. Então é melhor você saber que isso vai acontecer e saber como lidar com isso, né? E você sabendo como lidar com isso, você consegue, como explicar? Você consegue passar, né, por isso com a maior maturidade, vamos assim dizer. E ela fala, ó, não deixemos andar a taramela do moinho e continuemos a moer nossa farinha, não deixando de usar o intelecto e a vontade. Então, é isso. 4 moradas, começa essa bagunça, né, dos pensamentos e tal. Começou essa bagunça, o que você vai investir na sua oração? No seu intelecto, na sua inteligência, aquilo que você sabe das verdades divinas, você conhece os ensinamentos da Igreja Católica, você conhece, né, algumas verdades, e você também vai usar da vontade. A vontade também, a vontade e o intelecto são moradores nobres do castelo. O que aconteceu com eles? Eles se uniram a Deus, né? Então, estão lá, eles estão bem unidos lá. Então, sei lá, tô voltando do hospital, né? Minha filha tá lá, tá acontecendo às vezes um tanto de coisa com ela lá, ela tá sofrendo. Eu tô voltando para lá, eu tô às vezes com o coração agitado, mas por incrível que pareça, eu vou usar o meu intelecto e a minha vontade, eu consigo vir de lá aqui como que recolhido em Deus, com o meu intelecto e a minha vontade recolhido em Deus. Consigo ter um momento de oração ainda. Não usando, né, imaginações e tudo mais, que isso vai ser difícil, mas eu ainda assim consigo ter meus momentos de oração. Há mais e menos neste tormento das distrações, de acordo com a saúde e a variedade dos tempos. Padeça-o, ó pobre alma, ainda quando não tiver culpa. Outras faltas terá, pelas quais é justo sofrer com paciência. Como não nos bastam os livros, nem os conselhos para deixarmos de fazer caso desses pensamentos e imaginações. A nós, que temos pouco saber, não me parece de todo perdido o tempo que emprego em o declarar, a fim de vos consolar neste ponto. Mas confesso
É de pouco proveito até que o Senhor se digne dar-nos luz. Perdão. É de pouco proveito até que o Senhor se digne dar-nos luz. No entanto, assim o quer Sua Majestade. É preciso que busquemos os meios de nos instruirmos e não culpemos a pobre alma daquilo que procede da fantasia, da natureza e do demônio. Então ela está falando assim, olha, eu não estou perdendo tempo explicando isso aqui tudo para vocês, porque vocês vão padecer quando chegar aqui. Então é bom que vocês já tenham, né, isso explicado, o porquê que isso vai acontecer, para vocês conseguirem, né, passar por isso, né, com mais maturidade, vamos assim dizer. Então é isso, pessoal. Ficamos por aqui, então. Deus abençoe a todos. E Nossa Senhora aí acompanhe vocês durante essa semana. Que Sua Majestade mande sobre você o Espírito Santo de Deus. E é isso aí. Não desistam da oração. Não parem de rezar. E esta é a porta do castelo. Não há outro meio, né, de se permanecer dentro do castelo, senão pela oração. Se tiverem dúvidas, né, se estiverem passando por dificuldades, né, quiser escrever lá no nosso grupo do WhatsApp, né, mande lá a sua mensagem. Não vamos desistir, não vamos cair e ficarmos caídos sem pedir ajuda. Pedir ajuda é uma atitude de humildade, né? A gente tem que pedir ajuda a outra pessoa, né? Então é isso aí. Fiquem com Deus, Deus abençoe a todos e até a nossa próxima reunião, se Deus quiser, semana que vem. Tchau, tchau.